Olá, meu nome é Sandra Magalhães, sou psicanalista espiritualista e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o sentimento de inferioridade, o que ele tem a ver com masoquismo, com sadismo, como é que ele inconscientemente ele aparece nas relações, nas nossas vidas e como reconhecer esse tipo de comportamento no nosso dia a dia. Então, assim, trabalhando muito com crianças, adolescentes e mesmo com pais, com famílias, né, a gente acaba detectando esse tipo de comportamento e sentimento de inferioridade nas pessoas, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse sentimento de inferioridade, ele nasce sempre, não tem como ser diferente, de uma comparação, onde um é superior e o outro é inferior, né? Então, o complexo de inferioridade, ele nasce de uma comparação. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa já a observar como é que se coloca esse tipo de comportamento na pessoa. A gente começa a perceber uma pessoa que começa a se comparar muito. Então, na escola, né, a criança ela desenvolve o sentimento de inferioridade a partir do momento que ela encontra ou ela se depara com alguma criança que tem um rendimento escolar que é melhor do que o dela, né? Um atleta desenvolve o sentimento de inferioridade no momento em que ele se depara e aquilo faz mal a ele, né? E gera dor dentro dele de um outro atleta que está com rendimento superior ao dele. E aí, com isso, a criança, ela não consegue muito lidar com isso. E aí, o que ela faz? É onde a gente começa a olhar o tipo de comportamento que essa criança passa a ter, ou que esse adulto passa a ter, seja no ambiente de trabalho, seja nas relações familiares dentro de casa, em relação aos filhos, em relação, enfim, aos pares nas empresas. E, gente, o que a gente faz? A gente começa a se sentir, a se agredir, dizendo o seguinte: eu não sou bom suficientemente, eu não sirvo para nada, eu nunca vou conseguir fazer isso. E essa pessoa, ela começa a se colocar para baixo, ela começa a se depreciar. E por que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso porque, na verdade, ela está se agredindo. E essa mesma agressividade que ela faz com ela acaba fazendo com o externo. Então, é uma pessoa que, além dela se agredir, como que ela se agride? Ela se agride se inferiorizando. Então, geralmente, a gente percebe esse tipo de comportamento quando a gente encontra pessoas assim: não sirvo para nada, eu nessa casa não sou nada, eu não vou mais fazer isso porque ninguém aceita o jeito que eu estou fazendo as coisas, eu sou um incapaz, ou eu não vou conseguir nunca me formar, porque eu não sou bom o suficiente. E aí a gente começa a entender que essa agressividade que ela tem com ela também tem para o externo, ela também joga essa mesma agressividade para fora, tá? Então, a gente vai desenvolver um pouco mais esse pensamento para que vocês possam acompanhar onde eu quero chegar. Eu comecei falando que esse sentimento da inferioridade ele tem ali a ver com masoquismo, com sadismo. E aí eu vou explicar um pouco melhor da onde sai essa linha de raciocínio. Então vamos lá. Quando você encontra alguém, e eu já falei que esse sentir ele vem de uma comparação, na verdade, essa pessoa que encontra alguém que é melhor do que ela, o que ela racionalmente, quando ela para pensar assim, ou inconscientemente às vezes, o que ela queria é que essa pessoa não existisse, né? Então, assim, na vontade dela real, ela gostaria que essa pessoa não existisse. Só que essa pessoa existe e ela sabe que ela não consegue desfazer essa pessoa não vai sumir, né? Ela não vai dar fim a essa pessoa. Então, essa pessoa ela passa a ser uma situação real na vida dela. E aí é onde entra o masoquismo. Como ela não consegue sumir com aquela pessoa, como ela não consegue fazer essa pessoa desaparecer da vida dela, ela começa com um sentimento de masoquismo. Ela começa a agir fazendo com ela o que ela gostaria de fazer com essa pessoa.
Então ela começa a se atacar, quando na verdade era o que ela queria fazer com essa pessoa. E aí a gente está falando do sadismo e do masoquismo. Então ela traz para ela essa agressão. E depois ela leva essa agressão para o externo, para fora. Então, é assim, o fato dela não conseguir fazer com que aquela pessoa, que foi a responsável pela comparação e fazer ela se sentir inferior, o fato dela não conseguir fazer com que essa pessoa suma, desapareça, desintegre, não faz com que a dor dela diminua. A dor está dentro dela, no fundo da alma dela. E ali vai permanecer. E como ela não consegue lidar com aquilo, ela começa a se atacar. A usar esse recurso do masoquismo para se atacar. E aí ela se coloca nessa posição de não consigo, não faço, não vou conseguir. Entenderam como que funciona? Então prestem muita atenção às vezes nos filhos, ou até em comportamentos que nós, pais, acabamos incutindo nos nossos filhos, porque essa coisa da comparação, da gente querer que ele se compare o tempo todo com alguém, às vezes inconscientemente, ou achando que a gente está usando aquilo como um estímulo, a gente pode estar começando a promover nessa criança um sentimento de inferioridade nela muito grande, porque ela não consegue alcançar aquela vontade que os pais têm. E aí ela não conseguindo, ela começa a se sentir inferior. Então a estima da criança é reduzida, daí a baixa estima. Tá? Então era uma outra reflexão aí bacana para a gente olhar para as nossas famílias, olhar para as nossas relações, olhar para os nossos ambientes de trabalho, perceber, às vezes é um chefe que está falando com a gente e ele traz essa acidez, essa raiva, e a gente percebe que existe ali um sentimento de inferioridade. Então, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre todas essas emoções, a gente entende onde que a gente está andando e pisando, a gente consegue lidar melhor com essas situações e sair delas de forma mais fácil, tá bom? Beijo grande!